O petróleo caiu 19% esse ano, o Bitcoin está menos de 100 mil e eu comprei os dois. Aportei 552 essa semana nesses dois ativos que tá todo mundo fugindo. Deixa eu te mostrar o porquê. Fala pessoal, aqui é o Vini da VA Capital. Chegamos no aporte 18 e essa semana eu aportei mais em dois ativos. Uma ação de petróleo que é conhecida aqui no canal, a REX3, que está custando menos de R$11 e mais um pouquinho no ETF de Bitcoin, o Coin11, que paga dividendos todos os meses e também tem o potencial de acompanhar o BTC. Os dois caíram forte esse ano. Os dois estão sendo evitados pelos investidores esse ano. E é por isso que nós estamos investindo. Se você quiser entender a lógica desse investimento, fica com a gente até o final desse vídeo. Vamos começar pela PetroRecôncavo, ou a REX3, que é uma produtora de petróleo. É uma empresa de petróleo conhecida do setor de Junior Óleos. Ou seja, não é a Petrobras, são empresas menores. É uma produtora independente menor, principalmente atua nos campos maduros, no nordeste do país, principalmente ali na Bahia e Rio Grande do Norte. E por que ela caiu tanto? Dois motivos. O Brent, que é o preço do petróleo, está menor de $60 e por 5 meses consecutivos ela está dando prejuízo, está baixando ali a produção. O resultado disso é que a ação no ano está despencando, está falindo 27%. Então, como vocês conseguem ver aqui no gráfico, ela está no seu menor patamar de todos os tempos. O pessoal fica com medo das coisas que estão acontecendo, da política, da economia, do micro, do macro, das guerras que acontecem no mundo. Então, você vê que desceu tudo. Pode ser que aconteça um turnaround, que é uma volta por cima, e a empresa volte a subir. O preço sobre o lucro dela está sendo vendida 5 vezes, ou às vezes 5,75. É muito barato para uma empresa de petróleo. Poucas vezes isso aconteceu. Por quê? Porque ela tem um alto risco, pode falir, pode acabar, pode ser comprada. A média histórica dela é R$20, 18, está sendo vendida por 10, por 11. O Itaú, o BBA, o BTG, alguns bancos falam que ela pode chegar em 18, em 20 novamente. Então ela está sendo vendida por 50% de desconto. Então a gente tem um desconto, um gap entre o preço de agora e o preço que ela pode vir a conquistar se ela voltar a diminuir os custos de exploração, aumentar a produção. O que você acha que vai acontecer? Comenta aqui abaixo. Um ponto legal também é que ela paga dividendos. De vez em quando ela distribui extraordinários, 17%, ou a média dela que é de 7% a 9%. Então você pode crescer com a ação e ainda receber os dividendos. Aqui também conseguimos ver alguns bancos gigantescos falando sobre a PetroRecôncavo. Por exemplo, o JP Morgan falou que vai chegar a 15%, então pode ter uma valorização de 39%. O Goldman Sachs 13,90, não tão esperançoso. Morgan Stanley 17%. O UBS, que é um dos maiores, 16%. E o Goldman Sachs 15,80%. Quanto você acha que será o preço da PetroRecôncavo no próximo ano 2026? Vai ser um ano de bastante volatilidade. Vamos falar um pouco dos riscos. Se o Brent, o preço do petróleo, continuar caindo abaixo de 50, os preços não fecham e a PetroRecôncavo continua dando prejuízo. Um segundo ponto que a gente tem que observar é que os preços da extração eles subiram 12%. Então ela tem que achar uma maneira de diminuir esse preço de extração. É um risco muito grande. E por ela ser ainda pequena, uma Junior Oil, está começando, está tentando evoluir, ela oscila muito mais do que a Petrobras, porque ela não é tão diversificada, não dá tanto lucro assim, não é tão grande como a Petrobras. Então eu comprei 38 ações da PetroRecôncavo a 11,07, que representa ali 420 e poucos reais. Se a ação voltar ao patamar que estava, a gente pode dobrar o capital. E como nossa carteira a gente está pondo de pouquinho em pouquinho, nós precisamos comprar alguns ativos um pouco mais arriscados para crescer mais a carteira, porque sem risco não tem lucro. Então, quanto mais risco,
Claro que a gente vai estudando, vai acompanhando, não deixa, né, tudo acontecer. Eu sempre estou aqui mais de 14 horas estudando. Então eu acho que esse ativo, se o petróleo melhorar, se as coisas pararem, ela conseguir diminuir um pouquinho ali o custo, né, ou bastante, já melhora a ação. Agora vamos falar do segundo ativo, o COIN11, que é um ETF. O que é um ETF? É um Exchange Trade Fund. É um fundo que escolhe algo como benchmark para acompanhar. Nesse caso, esse fundo acompanha o Bitcoin, que é uma moeda, um criptoativo que pode crescer para o futuro. Aí ele paga dividendos. Como que ele faz isso? Ele usa uma estratégia chamada cover call, que é quando você vende uma call para receber um dividendo sintético. Então ele usa essa estratégia de venda de opções, mas se você quiser uma explicação mais ampla, vê nesse vídeo aqui. Então, como vocês podem ver, nós conseguimos ver a rentabilidade dele. Ele vem caindo, ele acompanha o Bitcoin. Conforme o Bitcoin caiu 30%, 40%, ele vai acompanhando. E os dividendos são cerca aí de 2% por mês. É muito risco, muito perigoso, mas é um jeito que parece ser interessante. Pode dar certo, como pode dar errado. Pode dar muito sucesso ou pode falir. Mas por que você não compra diretamente o BTC? Podemos comprar também. Isso é só uma maneira de receber dividendos, reinvestindo e comprando mais. Eu acho interessante. Mas pode comprar à vista também se você quiser, não tem problema nenhum. E fica mais interessante aqui no canal. E quais são os riscos desse ativo? Se o Bitcoin cai 40%, ele também vai cair 40%. Se cai 50%, cai 50%, 30%, 35%, ele vai acompanhar o BTC. Então ele é o benchmark, né? O BTC sobe, ele sobe, e o BTC cai, ele cai. Outro risco também é que se o Bitcoin subir muito, for para $200 mil, $250 mil de uma vez, ele não vai acompanhar esse ganho, porque ele vai pagando os dividendos. Mas tudo bem também, não tem tanto problema. Se você for recebendo ali os dividendos, em 5 anos só de dividendos, você já recuperou o seu capital. Eu acho que é um pouco bacana nesse sentido, tem um alto risco. E lembrando que a gente está colocando apenas um valor que eu não vou usar pelos próximos 10 anos. Se você for colocar um valor em ações, FIIs, ETFs, criptoativos, que você vai usar 2 anos, 3 anos, não coloque, por favor. Isso daqui é algo para você investir, esquecer, tentar reinvestir todos os meses, sempre pensando no longo prazo. Um dos maiores problemas assim da sociedade é a ansiedade. Tudo tem que ser agora, não tem planejamento. Nesse caso não, a gente está planejando para o futuro, tá certo? Então esse mês nós compramos apenas 2 cotas, mês passado também, né? Ou semana passada também. Nós estamos testando para ver o que vai acontecer. Um estudo, digamos assim, essa carteira. São ativos que poucas pessoas falam, bem diferente, que podem ou não subir, pode ou não cair, né, falir, ou subir bastante. Então a gente comprou 2 quantidades dele como teste. Já estamos chegando em 4 quantidades. Vamos ver se eu consigo aumentar no tempo mais quantidades. Então na carteira de patrimônio, nós chegamos em R$ 10.163 investidos em dezembro desse ano. Teve uma valorização de 20%, 936,63, claro que oscila. Uma hora a gente tem mais, uma hora a gente tem menos, mas também entrou um pouquinho de dividendos e a gente vai crescer na carteira dessa maneira. Então, resumindo os investimentos dessa semana, investimos na Rect 3, tem os riscos que eu expliquei para vocês, mas pode ter um upside de mais de 50% e paga bons dividendos. E colocamos no COIN11, que paga aí cerca de 2% de dividendos por mês, alto risco, visando 10 anos, acompanha o BTC, estamos expostos a criptoativos nessa carteira, mas bem pouquinho. E semana que vem nós vamos fazer o aporte na carteira de FIIs. Se você quiser saber qual fundo imobiliário eu vou investir, já deixa o sininho, o like, compartilha para quem quer aprender. E se você precisa de ajuda para começar a investir, quer ter uma mentoria personalizada, individual,
entre em contato com a gente no nosso Instagram, @VACapital. Valeu, pessoal da VA Capital. Excelente semana, Feliz Natal, boas festas. Tamo junto.